A grande pergunta é, e aí, vão pagar para ver? Ô, gente, sem novidades de São Paulo, não é mesmo? E eu diria até que o São Paulino precisa respirar aliviado, porque o time não foi rebaixado. Porque a cara desse São Paulo seria esse final que aí sim ia ser trágico para o São Paulino, para a história do São Paulo. Mas esse São Paulo tá assim desse jeito há muito tempo. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso, puxando para o São Paulo do ano passado. Uma melancolia danada aquele São Paulo que colocou a vaga na Libertadores aqui embaixo do braço e assim, uma falta de competitividade, deitou na vaga na Libertadores e ali ficou. O que vai totalmente, sabe quando o lutador é penalizado por falta de competitividade, falta de combate? Pois é, esse é o São Paulo. Deveria ter sido punido por isso. Uma ausência de garra, de gana, assim, chocantes. Agora, para esse ano, os problemas, eles continuam, eles se repetem. A falta de qualidade do elenco, a ausência de reforços. Teve um jogo que a gente fez recentemente, Vasco e São Paulo. Eu tava lá em São Januário. E aí, num determinado momento, o time de São Paulo passou, os reservas passaram assim pela nossa frente e foram aquecer. Aí eu fui olhando um ao outro, aí eu pensei comigo, eu falei, cara, eu não conheço nenhum desses jogadores do São Paulo, né? Que loucura! E aí ainda comentei em voz alta, deram risada e tal, e aí eu ouvi, não tem dinheiro para contratar. E essa é a realidade de São Paulo, uma gestão horrorosa. E ontem, mais uma consequência disso, né? Fora da Libertadores, hoje uma temporada péssima para o São Paulo. E ontem mais um, sabe assim, goleada de 6-0 no Fluminense, que aí a gente tem que falar do Fluminense, né? Eu adoro o time do Fluminense, desde antes do Mundial. É claro que o Mundial todo mundo foi surpreendido pela campanha do Fluminense, e agora chegou o Luiz Ubeldia e realmente assim, esse Fluminense tá... o Fluminense tem 8 vitórias consecutivas no Maracanã, maior sequência de vitórias como mandante do clube no Brasileirão de pontos corridos, incrível. Todas com o Zubeldia, são 17 gols marcados e apenas um sofrido, sendo o pênalti em um clássico. Então assim, o Zuba encaixou legal nesse time. Bem bacana aí o desempenho desse Fluminense, que como eu disse já vem aí, né, esse time é bem interessante, Martinelli, o Canóbio, o próprio John Kennedy, que ontem entrou bem, né, pode ser aí uma boa alternativa em alguns momentos do Fluminense, mas assim, impressionante. A goleada de ontem, assim, por um lado, ponto pro Fluminense, né, incrível. Só continua aí essa toada de crescimento, de arrancada do Fluminense no campeonato. E por um lado um vexame, assim, uma tragédia já anunciada para o São Paulino, né? Que, repito, tem que comemorar que não caiu, não chegou nem perto ali da ameaça do rebaixamento. Então, o São Paulo ultra desfalcado, 16 desfalques, e aí não tem como não lembrar da minha época de repórter, onde o Refis do São Paulo era a grande referência em termos de preparo físico dos jogadores, recuperação dos jogadores, né? Era assim, a menina dos olhos do futebol, ou o homem dos olhos do futebol, era o Refis do São Paulo, tanto que virou um modelo a ser copiado e parou no tempo. Claramente parou no tempo. 16 desfalques. E aí, você tem 16 desfalques e não tem peça de reposição de qualidade para suprir esse problema numa temporada que é exaustiva, um calendário apertado, muitas competições. Ninguém sabe disso, né? É isso que a gente fala de gestão. E aí, para fechar esse cenário, a entrevista do Luiz Gustavo, que assim, corajosa, verdadeira, um desabafo mesmo, porque alguém ali precisava falar em nome dos jogadores, né? Porque no fim, assim, eles também são expostos a essa situação. Então, o Luiz Gustavo disse o seguinte: desde quando eu nasci, aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não é por acaso, tá aí. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar e respeitar, mas infelizmente temos que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora.
botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores fizemos palavrão, desculpa a palavra, ele falou, mas eu acho que esse clube é muito grande, está na hora de ter uma direção, um plano claro. E aí ele fala, né, de assumir as responsabilidades. Então, assim, e aí eu vi o trecho, li, né, do diretor de futebol do São Paulo, ó, executivo de São Paulo, Rui Costa, foi aos microfones, né, para repercutir esse desabafo do Luiz Gustavo, e ele disse o seguinte: nada justifica a atuação do tricolor no Rio. Como nada justifica, gente? Aí ele diz, ele tem razão no sentido de mostrar a indignação. Só essa razão eu dou a ele. Depois de um resultado vexatório, ele manifestou sua indignação. É difícil um atleta com a história dele aceitar isso. No vestiário ele falou disso que ficarão marcados. Então no calor da emoção ele falou isso. Somos todos responsáveis, não é hora de apontar dedo, todos são responsáveis. Agora é atuar com racionalidade para intervir. Não há nada que justifique o resultado de hoje. Temos que pedir desculpas ao torcedor e trabalhar para melhorar. A gente quer, cada vez mais a gente fala em pessoas diferentes no futebol, né? E aí assim, pode falar, paga pau da Leila e tal. Mas a Leila é uma pessoa diferente no futebol. Ela fala, essa semana a gente viu a fala dela. Coerente, condiz com a realidade, né? Não ficou se escondendo atrás de arbitragem, disso ou daquilo, muito pelo contrário. Então, assim, a gente gosta dos que são diferentes, tanto jogando bola dentro de campo, é isso que fascina, que enche os nossos olhos, como em situações como essas, pessoas que têm personalidade, que têm senso de realidade e que chegam num determinado ponto que, assim, vira indignação mesmo, não tem outra coisa. E aí minimizar as palavras do Luiz Gustavo, da forma como ele falou, eu acho assim um erro. Um erro. O São Paulo tem sido um erro constante há muito tempo. Eu via um trecho do Thiago Leifert falando que o maior erro foi o São Paulo ter sido campeão da Copa do Brasil, que isso mascarou uma série de problemas. E ele tem muita razão. Algumas pessoas questionaram, né? Mas ele tem muita razão, porque desde lá pra cá uma sequência, né? Colocou ali embaixo do tapete um monte de sujeira, né? Mascarou-se ali com um título inédito que não se tinha da Copa do Brasil. E aí, ano após ano, desde então, as coisas vão piorando. Pro ano que vem, a grande pergunta é: e aí, vão pagar pra ver? Porque a gente sabe o que acontece com um time que tem péssima gestão e que tem aí um enredo como esse desde o ano passado ainda foi assim, ó, vamos para Libertadores e tal. Esse ano foi uma temporada zerada. E agora, para fechar o ano, essa goleada. Vocês vão pagar para ver?